Akaza, o Lua Superior 3, um demônio que chegou e fez todos nós que assistimos Kimetsu no Yaiba sentirmos a dor da perda, mas ao mesmo tempo foi o Oni que surpreendeu a todos com uma das histórias mais tristes e complexas de seu passado. E para sabermos mais sobre esse personagem, eu resolvi fazer uma lista com 25 fatos, sim, 25 fatos sobre o Akaza, só lembrando que são fatos e não necessariamente curiosidades, então pode acontecer de haver alguns spoilers no meio de tudo isso. Mas antes da gente começar, eu vou deixar aqui nos comentários fixados o link para o servidor do Discord aqui do canal. Entra lá pra gente trocar uma ideia e conversar sobre animes e mangás juntos. E se você está pensando em comprar os mangás de Demon Slayer, dá uma olhada aqui na descrição que você vai achar o melhor preço e também vai poder estar ajudando o canal a continuar crescendo. E agora chega de enrolação, vamos ao vídeo. Akaza possui 1,73 de altura e pesa cerca de 74 kg, um ótimo físico para alguém de sua estatura. É bem visível que o Akaza possui algumas tatuagens pelo seu corpo. Ainda como humano, essas tatuagens simbolizavam os crimes que ele havia cometido, e quando ele se tornou Oni, essas tatuagens começaram a se espalhar pelo seu corpo na medida em que ele cometia crimes como demônio. O pseudônimo Akaza possui os kanjis para caverna, gentil e status. O nome verdadeiro de Akaza é Hakuji, e o significado de seu nome é descrito no mangá como na parte do Haku, sendo uma palavra originada da palavra Komainu, que faz referência àquelas estátuas guardiãs que simbolizam leões no formato de cachorros, que normalmente vemos em vários animes em frente a templos. Já o Ji de Hakuji faz referência à palavra curar. Em Kimetsu no Yaiba Academy, o sobrenome de Hakuji é revelado como Soyama, ou seja, Hakuji Soyama. Esse sobrenome pode significar montanha elementar, já que possui os kanjis para montanha e para elementar. A técnica de bússola do Akaza possui um formato de floco de neve. Se levarmos para um sentido filosófico e simbólico, podemos entender que os flocos de neve na vida de Hakuji representam os desejos por uma vida tranquila, como a calmaria da queda dos flocos, aquele que busca a singularidade e a ternura. Porém, quando olhamos para o Akaza, podemos criar um sentido um pouquinho mais obscuro, ligado à arrogância e à existência daquele que teve seu coração congelado, fazendo contraste com a rainha gelada, como se o Akaza fosse o rei gelado. Ainda no assunto de sua bússola, o fato de a bússola do Akaza parecer um floco de neve provavelmente ocorreu porque, ainda em vida humana, Akaza se apaixonou e iria se casar com Koyoki, aquela que possuía a neve no significado de seu nome, e o floco de neve representaria a destruição do amor de Akaza quando a Koyoki morreu, de forma mais específica, o congelamento da neve ou a morte da neve. Akaza foi o único Oni, obviamente com exceção do Muzan, que foi reconhecido pela sua força pelo Lua Superior 1. Akaza jurou que derrotaria Kokushibo em um duelo de sangue no futuro, mas foi incapaz de cumprir essa promessa por causa de sua própria morte. Akaza é o único Lua Superior que encontrou pessoas conhecidas que estavam esperando do outro lado da vida. Além dele, nos 12 Kizukis, apenas o Rui possuiu a mesma experiência. Akaza e Kokushibo foram os únicos Onis na obra inteira capazes de evoluir como demônios e alcançarem uma nova espécie, uma que somente pode ser morta pelo próprio Sol, sendo uma espécie de Oni imune à morte por perder a cabeça. Completando o fato anterior, apenas Akaza, Kokushibo, Nezuko, Tamayo e o figurante do episódio 8 foram os Onis capazes de sair do domínio / maldição do Muzan. No caso do Akaza, isso aconteceu quando ele se recusou a cumprir as vontades e as ordens do Rei dos Onis e não foi morto pela maldição, quebrando ela com sua própria força de vontade em uma guerra interna com Muzan. Apesar de ser extremamente leal, Akaza nunca sentiu respeito ou admiração por Muzan Kibutsuji. Para a Lua Superior 3, Muzan era apenas alguém que dava ordens e ele alguém que as cumpria. Akaza foi o único demônio que desafiou Kokushibo para um duelo de sangue valendo o cargo de Lua mais forte e voltou vivo do confronto. Isso aconteceu porque Kokushibo gostou muito das habilidades de Akaza durante o confronto.
No fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, quando os Onis falam das respirações e os Hashiras que enfrentaram durante sua vida, Akaza fala sobre a respiração das chamas de Kyojuro Rengoku. Ele fala a seguinte frase sobre aquela situação: me senti renovado. Não, mais do que isso. Eu senti que eu vi o céu azul de verão. Eu possuo essa sensação. Akaza, quando virou um demônio, se esqueceu completamente de sua vida como humano. Porém, ele ainda mantinha informações como o nome de suas técnicas e as pessoas que ele amava escondidas dentro de seu coração. E essas memórias podiam acabar vindo à tona a qualquer momento com um pequeno gatilho. Akaza possuía a permissão especial de Muzan para não atacar mulheres. Por causa de sua personalidade e honra, o Lua Superior 3 não conseguia matar nem mulheres civis e nem mulheres caçadoras de Onis. Ou seja, o Akaza não conseguiria matar Shinobu e nem a Mitsuri. O Lua Superior 2 tinha ciúmes do tratamento especial que Muzan Kibutsuji dava para o Akaza. Na visão do Doma, o Akaza tinha muitas vantagens dadas por Muzan que ele não possuía, inclusive no modo que eles eram tratados pelo Rei dos Onis. Akaza tinha um grande costume de conversar com humanos. Antes de matar as pessoas, ele normalmente conversava bastante com elas para conhecê-las. Isso foi visto principalmente quando ele enfrentou o Kyojuro, o Gyu e o Tanjiro. Enquanto não recebia ordens de Muzan Kibutsuji, o Akaza passava seus dias treinando e se fortalecendo, procurando se tornar cada vez mais um demônio mais forte. O Akaza seguia a vida de bodybuilder. Akaza podia compartilhar seus pensamentos e visão com Onis inferiores a ele, obviamente com a supervisão e autorização do Muzan Kibutsuji. O Lua Superior 3 reclamou apenas uma vez durante sua vida com Muzan, e essa reclamação foi feita em relação ao Doma. De acordo com Akaza, desde que o Doma se tornou a Lua Superior 2, o Doma não parava nem por um segundo de encher o saco dele. O Gyutaro e o Akaza foram os únicos dois Onis descritos como favoritos pelo Muzan Kibutsuji no fanbook oficial. Parece que o Muzan Kibutsuji gostava muito da seriedade e da lealdade do Akaza em seu trabalho como demônio. Quando o Lua Superior 3 está com sua bússola ativada, ele entra em um estado próximo do mundo transparente, onde ele consegue ler o espírito de batalha de seu adversário. Com essa técnica ativada, o Akaza consegue ler com mais facilidade o movimento do adversário e prever seus golpes. Além disso, com essa técnica, ele também consegue localizar os pontos fracos e vitais de que ele está enfrentando, podendo direcionar seus ataques diretamente para pontos vitais de forma bem precisa. Em seu Kekijutsu, o Akaza utiliza artes marciais divididas em 7 estilos de luta e 9 técnicas de batalha. Seu estilo mais forte de forma final se chama Shushiki Aogen Hanzanki, algo como chuva caótica de prata azul. Com essa técnica, o Akaza cria uma barragem unidimensional de ondas de choque finas e afiadas que aparentemente atacam o alvo do nada, com uma grande quantidade de socos. Essa técnica era tão forte que foi a primeira técnica na obra inteira a furar a Nage de Gyu Tomioka. Doma, um ser psicopático. Um Oni sem sentimentos que não só assombrou a organização de caçadores tirando a vida de pilares, mas também foi o responsável pela criação de um culto que consumiu a vida de milhares de mulheres. Para sabermos mais sobre esse personagem, eu resolvi fazer uma lista com 25 fatos. Sim, 25 fatos sobre o Doma. Doma possuía 1,87 de altura e pesava cerca de 86 quilos. A roupa de Doma, por ser uma roupa chamativa, fazia ele parecer alguém incrivelmente carismático, e isso fazia contraste com a sua personalidade que internamente demonstrava que ele era um ser completamente desprovido de sentimentos. Doma, durante sua vida, não sentia nada por ninguém e nem mesmo por si mesmo. Ele não tinha raiva, amor, ódio ou felicidade, e por causa disso, tentava reproduzir esses sentimentos através de falas e expressões pré-planejadas. Ele não sabia exatamente o quão coerente eram suas reações em relação a esses sentimentos, então ele foi meio que se adaptando com o passar dos anos para parecer que suas reações eram as mais reais possíveis. Por nascer com olhos cromáticos com cores de arco-íris,
e com os cabelos prateados, Doma foi tratado por seus pais, que eram donos de um templo desde pequeno, como alguém abençoado pelos céus, o que fez a pequena criança, aos poucos, começar a questionar a vida humana, chegando a uma completa ideologia nihilista da realidade. Como uma imagem a ser idolatrada no Templo do Paraíso Eterno, Doma via seus seguidores como vermes insensatos e dignos de dó, pessoas que não possuíam lógica para distinguir o quão insignificante era a própria vida em relação ao geral das coisas. Doma acreditava que ao se alimentar de seus seguidores, ele estaria dando a eles a vida eterna junto a si. Após absorvê-los, Doma poderia viver ao lado deles para sempre, como se seus seguidores fizessem parte dele mesmo. Ele era um Oni muito esperto e sempre manteve seu culto com no máximo 250 fiéis, para evitar que sua religião fosse espalhada pelo mundo e sua presença começasse a ser reconhecida por diversas pessoas. Doma usava seu culto apenas como uma armadilha para capturar suas presas. Ele não precisava que sua armadilha fosse de conhecimento público. Com exatos 20 anos, Doma foi visitado por Muzan Kibutsuji e convidado por ele a se tornar um demônio. Nessa época, os pais de Doma já haviam morrido e ele era o órfão responsável pelo templo. Doma aceitou se tornar um demônio de bom grado e em pouco tempo ele assumiu a posição de sexto lua mais forte. Todos sabemos que Kotoha Hashibira entrou para o templo de Doma para se proteger dos abusos físicos e psicológicos de seu marido e de sua sogra, mas o que poucas pessoas sabem é que esses dois foram lá no templo atrás da Kotoha e acabaram se encontrando com Doma. Doma achou os dois simplesmente insuportáveis e matou eles largando seus corpos pelas montanhas. Pelo menos, essa aqui foi uma das bondades que o Lua Superior 2 fez em sua vida. O Lua Superior 2 possuía algumas manias masoquistas. Como ele não sentia dor, Doma tinha mania de fazer coisas que poderiam provocar dor a si mesmo. É visto que ele gostava disso quando Gyutaro e Daki morreram, e Doma pediu a Muzan que o punisse de diversas formas. E ainda, em meio a tudo isso, ele acabou dando várias sugestões ainda para Muzan fazer com ele. Doma era visto pelas outras luas superiores e por Muzan como um ser chato e irritante. Ele ficou tão encantado pelo rei dos Onis que fez de Muzan Kibutsuji uma figura de adoração em seu templo da fé e do paraíso eterno. Era como se Muzan fosse um tipo de deus e que deveria ser louvado enquanto Doma fosse seu apóstolo. Muzan acreditava que os Onis deveriam ter algum tipo de desejo ou determinação para se tornarem fortes, porém, Doma quebrou essa regra quando se transformou em um prodígio dentro dos Onis, pulando em poucos anos para a segunda posição entre as luas superiores, mesmo sem possuir nenhum tipo de desejo ou determinação forte o bastante ou aparente. Doma ouviu muito de seus fiéis desejos que se relacionavam com amor, status, dinheiro e poder, então ele meio que ficou curioso para saber qual era a sensação de ter tudo isso, e durante sua vida acabou juntando essas quatro coisas. E mesmo tendo tudo isso, o Doma ainda não se sentia especial, e por causa disso, ficava trocando constantemente namorada por achar que uma hora acabaria sentindo algo por alguém. Existe uma coisa em relação a essa última curiosidade que gerou um grande mistério entre os fãs de Kimetsu no Yaiba quando ela foi traduzida do fanbook oficial. Quando a autora vai se referir à pessoa que namorava com o Doma, ela usa o termo parceiro de maneira bem neutra, sem especificar se o Doma se relacionava somente com mulheres ou também com homens. Então a sexualidade do Doma também é um mistério. No fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba, quando vemos os demônios dando opinião sobre os Hashiras e as respirações que os mataram, Doma diz a seguinte frase se referindo a Shinobu Kocho: "Está tudo bem, ela estava linda, e por isso eu meio que dei um passe para ela." Acredito que a tradução desse passe seria algo como: "Está tudo bem, ela estava linda, e por isso eu meio que dei um desconto para ela." Como se o Doma não ligasse tanto por ter sido morto especificamente pela Shinobu. Apesar do Doma ser a Lua Superior 2, ele não conseguiu fazer duas coisas que as Luas 3 e 1 conseguiram. A primeira
foi sair do domínio do Muzan, e a segunda foi regenerar a própria cabeça. Sim, Doma não conseguiria regenerar a própria cabeça nem se estivesse em uma condição sem estar envenenado. Para isso, ele precisaria evoluir como um demônio, mas por causa de sua personalidade, simplesmente não faz sentido o Doma criar uma ambição ou uma motivação do nada. Quando Doma se encontra com Daki Gyutaro, o número que aparece em seu olho é o número 6. Porém, depois de 100 anos desse encontro, vemos o Doma como a Lua Superior 2, ou seja, em pouquíssimo tempo, o Doma ganhou 4 posições dentro dos Kizukis, e isso pode ter ocorrido através de duelos de sangue e também por ocupação de posições vazias. Doma dava preferência para se alimentar de mulheres, por isso, a gigantesca maioria das pessoas que frequentavam seu templo eram garotas jovens. Ele dizia que quanto mais jovens fossem as mulheres, contanto que elas já estivessem preparadas para ter filhos, mais nutritivos seriam seus corpos. Doma era ateu, niilista e misantrópico, ou seja, ele não acreditava em Deus ou Buda e tinha a visão niilista de que tudo no mundo era baseado em nada. As crenças comuns, as verdades distribuídas pela sociedade e os valores tradicionais eram simplesmente infundados e sem sentido. Por fim, o Doma também tinha repulsa ao ser humano e à sociedade em geral. Kanai Kocho, antes mesmo de enfrentar o Doma, já estava ciente de que acabaria morta no final, e por causa disso, ela fez um confronto buscando a informação para achar os pontos fracos e os defeitos do Oni. Com isso em mãos, Kanai conseguiu se manter firme até o nascer do sol, fazendo o demônio recuar para a chegada de Shinobu ao local. No colo de sua irmã, Kanai falou para Shinobu tudo o que conseguiu sobre o Doma, e ainda acabou formulando planos para derrotá-lo. Planos esses que foram replanejados e executados por Shinobu alguns anos depois. O Lua Superior 2 possuía certo equilíbrio físico com a casa, possuindo força física e velocidade praticamente equivalentes, porém, possuía maior poder de ataque e expansão em seu Kekijutsu, o que Doma usava como garantia de vitória sobre o Akaza. Após sua morte, Doma alterou diversos de seus conceitos de quando era vivo. Ele primeiro reconheceu a existência de um céu e de um inferno, e entendeu que possivelmente os deuses realmente existiam. Ele também, nesse processo, acabou se apaixonando por Shinobu Kocho, já que a Hashira do inseto foi a primeira pessoa a despertar algum tipo de sentimento nele, o que no momento ele ligou diretamente ao sentimento de amor. Doma possui um dos Kekijutsus mais completos entre as luas superiores. Durante a obra, ele mostrou cerca de 9 formas de suas técnicas: jardim de enforcamento de barro, nuvens congelantes, loto congelado, dispersão de lotos, princesas brancas frias, ciclos de vintre, vinhas de lótus, criança divina cristalina e a técnica final chamada de Hime. O Kekijutsu de Doma é baseado no gelo. Quando olhamos para isso de modo simbólico, o gelo significa o fim dos desejos, aquele que é apático e que possui nova razão em relação aos pensamentos ideais tradicionais. O gelo também pode significar o congelamento da vida ou a morte da alma. Kokushibo é o Oni mais forte de Demon Slayer e um dos adversários mais complicados que os Hashira já enfrentaram em suas vidas. Um demônio que já viveu por mais de 400 anos e por todo esse tempo deixou vários de seus segredos pelo caminho. E para sabermos mais sobre esse personagem, eu resolvi fazer uma lista com 25 fatos. Sim, 25 fatos sobre Kokushibo. Kokushibo possui 1,90 de altura e tem cerca de 93 kg. Ele é o Oni mais pesado e mais alto dentre as luas superiores e inferiores da obra. O Lua Superior 1 também é o demônio mais antigo criado por Muzan, que ainda está vivo, possuindo cerca de 480 anos. Kokushibo usa uma espada parecida com sua lâmina Nichirin da época de caçador, porém feita de sua própria carne. Em certos pontos da luta, ele altera a forma de sua espada para aumentar o seu alcance e também para ampliar a área de dano de sua respiração, transformando sua espada em uma espada completamente adaptável ao seu estilo de luta. A espada de Kokushibo
também possui alguns de seus olhos, o que aumentava ainda mais a área de alcance da vista do Oni. Kokushibo sabia todos os passos da respiração do sol, já que foi treinado e ensinado pelo Yorishi. Ele observou por várias vezes o seu irmão mais novo fazer a demonstração de sua respiração, mas nunca foi capaz de usá-la, pois a respiração do sol era incompatível com seu corpo. Kokushibo foi o único caçador de Onis na história que quebrou a maldição da marca do caçador sem ser um dos escolhidos pelo sol, ou seja, ele foi o único que não nasceu com a marca e recebeu ela por meio da ressoação que conseguiu fugir da maldição. Como uma lua superior, ainda mais sendo a lua superior mais forte, Kokushibo conseguia transformar pessoas em Onis usando seu próprio sangue, mas como visto com Kaigaku, Kokushibo não gostava muito dessa ideia e apenas dava preferência para transformar pessoas que ele mesmo reconhecia pessoalmente como fortes. Durante toda sua história como humano, não temos uma confirmação se Michikatsu Tsugikuni conseguiu alcançar um mundo transparente. Porém, durante o arco do Castelo Infinito, Kokushibo demonstra o domínio completo dessa habilidade, o que significa que provavelmente ele só conseguiu alcançar o território divino quando se tornou um demônio. Kokushibo, até enfrentar Muichiro Gyomei Sanemi Genya, não sabia que outros caçadores, além de Yorishi, podiam usar lâminas vermelhas, tanto que acabou se assustando com a presença de uma delas durante seu confronto. Apenas ele e a Casa das Luas Superiores conseguiram quebrar a dominação do Muzan durante a obra inteira. Muitas pessoas me perguntam o que é essa tal de dominação do Muzan. Isso é algo que acontece com o Oni enquanto ele está sob a maldição do Rei dos Demônios. Assim, ele mantém um contato direto com o Muzan por meio da telepatia, onde o Oni é obrigado a seguir as regras e os comandos do Rei dos Demônios em troca de sua vida. Somente Kokushibo e a Casa dos Oni Superiores que conseguiram o feito de ignorar uma ordem do Muzan e fazerem suas próprias vontades ainda como demônios. Assim como na curiosidade anterior, apenas Kokushibo e a Casa também conseguiram o feito de regenerar a própria cabeça. Isso é descrito por Doma como virar uma nova criatura, e por Kokushibo como alcançar um novo patamar. Seria como se o Oni, por pura determinação, vontade de lutar, vontade de viver e não perder, se transformasse em um ser novo, evoluindo para uma nova espécie de Oni que somente pode ser morto pela luz solar. O maior sonho de Kokushibo era ser o melhor espadachim da história, porém esse sonho foi trocado pelo sonho de ser o Yorishi, que basicamente foi a pessoa que se tornou o melhor samurai da história. Muzan Kibutsuji, durante a Era Sengoku, percebeu que os caçadores de Onis estavam ficando muito fortes rapidamente, e aos poucos ele começou a demonstrar interesse nas técnicas de respiração que eles estavam usando para eliminar os Onis. Esse interesse do Muzan acabou culminando no encontro dele com Michikatsu Tsugikuni, o caçador usuário da respiração da lua. E foi aqui que, após 3 dias de ter aceitado o convite de Muzan para virar um Oni, que Michikatsu surgiu em frente à luz da lua como Kokushibo. O nome de Michikatsu significa severidade e vitória, já o sobrenome Tsugikuni significa aquele que vai suceder um país, ou aquele que vai herdar um país com sucesso. Porém, quando ele troca o seu nome para Kokushibo, ele passa a ter um significado um pouquinho mais sombrio, como o Olho Negro da Morte. Kokushibo foi o primeiro e único Lua Superior 1 da história, e teve seu cargo de Lua mais forte desafiado por 3 oportunidades. Nos 2 primeiros duelos de sangue, Kokushibo derrotou e absorveu seus adversários com a autorização do Muzan. Em seu terceiro duelo, seu oponente era o Akaza. Kokushibo achou interessante enfrentar o Oni e deu a ele a chance de continuar vivo para evoluir e desafiá-lo de novo no futuro. Kokushibo já caçou e matou um dos líderes da Demon Corp, ou seja, a Lua Superior 1 já encontrou e tirou a vida de um Buyashiki no passado. Esse fato supostamente aconteceu pouco tempo depois de ele se tornar um Oni, já que sua vida humana como caçador permitiu a ele saber os esconderijos da família Buyashiki, tanto que depois dessa morte, a organização de caçadores criou a classe Kakushi e começou a esconder todas suas instalações com criptografias incrivelmente complexas, onde nem mesmo os caçadores de Rank Hashira
saberiam exatamente onde estavam os líderes da Demon Corp ou suas principais instalações. Muitas pessoas esquecem dessa parte da história, mas Michikatsu teve exatamente 2 filhos. Um deles gerou a linhagem de Muichiro Tokito e negou o nome de Sugikuni de seu pai. Em relação ao outro filho, não temos nenhum tipo de informação em relação ao seu paradeiro, mas possivelmente esse filho também trocou de nome quando cresceu e entendeu as maldades que Michikatsu havia feito. Michikatsu criou a respiração da lua de forma tão complexa que ele não foi capaz de ensinar nenhuma outra pessoa a como usá-la, então a respiração da lua passou a ser a única respiração das respirações primárias que nunca teve um sucessor. A relação de Orishi e Michikatsu foi inspirada no conto de Tsukuyomi Amaterasu. Tsukuyomi é o deus da lua e Amaterasu a deusa do sol. Os dois eram irmãos, porém eram muito próximos como amantes. Um dia, a Amaterasu foi convidada por Ukemochi, a deusa dos alimentos, para um grande banquete, mas Amaterasu naquele dia não pôde comparecer, então pediu que seu amado irmão fosse em seu lugar. Tsukuyomi, representando Amaterasu, comeu como nunca no banquete de Ukemochi, porém, após se alimentar, Tsukuyomi descobriu algo bem estranho. Ele descobriu que Ukemochi produzia os alimentos através de seu próprio corpo, tirando eles até mesmo de lugares um pouco suspeitos. Então Tsukuyomi, em sua fúria, acabou matando a Ukemochi de forma incrivelmente brutal e espalhou as partes da deusa pela terra, onde surgiram lugares abundantes na produção de alimentos. Quando a deusa do sol descobriu o crime de seu irmão, Amaterasu jurou que jamais o veria novamente. Por isso o sol e a lua sempre aparecem em momentos separados, pois até hoje Amaterasu e Tsukuyomi vivem uma briga eterna. Enquanto a grande maioria dos Onis possuíam medo de Muzan por ele poder ler seus pensamentos, Kokushibo não sentia nenhum tipo de receio em relação a isso, já que ele nunca teve a intenção de trair o Muzan. Na verdade, ele se sentia até mais confortável com isso, sabendo que não precisaria manter as aparências ou esconder suas emoções. Durante o segundo fanbook oficial de Kimetsu, os Kizukis que morreram para os pilares falam suas opiniões sobre os caçadores e suas respirações. Kokushibo diz que Gyomei parecia um rei benevolente. Em Kimetsu no Yaiba Academy, Kokushibo aparece como secretário de Muzan Kibutsuji. Por causa de seu tamanho, ele é frequentemente confundido com um segurança particular ou um guarda-costas. É dito que aparentemente ele já trabalhou nas forças especiais americanas e que consegue matar alguém de mãos nuas. Seu nome verdadeiro e a sua idade são desconhecidos nesse universo paralelo. Kokushibo, quando virou um Oni, criou 6 olhos, porque essa era a quantidade necessária para acompanhar os movimentos de Orishi e Tsugikuni. Essa ideia ganha força quando vemos na Vila dos Ferreiros que foi necessário um boneco mecânico com 6 braços para reproduzir os movimentos do caçador. Kokushibo não era visto por Muzan como exatamente o subordinado. O rei dos Onis gostou tanto da devoção e da maneira que Kokushibo criava seus objetivos alinhados aos deles, que Muzan começou a ver a Lua Superior 1 como um verdadeiro parceiro de negócios. O Lua Superior 1 é o segundo na linha de comando dos 12 Kizukis, e como tal, ele sempre procura manter a ordem e o alinhamento das luas conforme as vontades de Muzan, nem que ele mesmo tenha que usar a força bruta para tal ato. A respiração da lua foi a respiração que mais chegou próxima de reproduzir a respiração do sol. Ainda assim, na visão de Kokushibo, sua respiração não passava de uma mera cópia. Ele passou mais de 400 anos aprimorando e reforçando suas técnicas, incluindo o uso de seus poderes demoníacos em meio à sua respiração, chegando ao ponto de que a respiração da lua chegou a uma complexidade que resultou em 16 formas, sendo a respiração mais refinada e aprimorada da obra inteira, até mais que a própria respiração solar, sendo a respiração da lua a segunda respiração mais forte da obra inteira. Muzan Kibutsuji, o maior vilão de Demon Slayer, e o chefão final que a Demon Corp precisava vencer para ganhar uma guerra de mais de 1000 anos. Muzan Kibutsuji, com certeza, foi o demônio mais forte que já andou pelo mundo humano. E para sabermos mais sobre esse personagem, eu resolvi fazer uma lista com 25 fatos. Sim, 25 fatos sobre Muzan Kibutsuji. Muzan
tinha 1,79 de altura e pesava cerca de 75 quilos. Como humano, Muzan viveu até aproximadamente seus 20 anos, e cronologicamente falando, como Oni, Muzan viveu por cerca de 1000 anos. Porém, se acrescentarmos os efeitos da droga da Shinobi da Tamayo, Muzan terminou a obra com mais de 10.000 anos de idade. Muzan nasceu e se tornou o rei dos Onis durante o período chamado como período Heian, que ocorreu próximo ao ano de 900 na vida real. Ainda na era Heian, Muzan se relacionou romanticamente com 5 mulheres, mas por sua falta de sensibilidade e empatia, ele ofendia muito suas esposas, fazendo vários abusos psicológicos com cada uma delas, e depois de algum tempo, as mulheres simplesmente caíam em depressão e morriam. A família Buyashiki é uma família descendente da família de Muzan Kibutsuji. Quando Muzan se tornou um demônio, a família Buyashiki inteira foi amaldiçoada com uma doença genética desconhecida, que não possuía nenhum tratamento e era uma doença incurável. Aos poucos, essa doença ia consumindo o corpo do Buyashiki e o matava antes que ele completasse 30 anos. Apesar de parecer estranho, Muzan Kibutsuji realmente gostava muito de acumular dinheiro humano, tanto que ele só suportava alguns demônios porque eram ótimas fontes de renda. Aparentemente, os Onis que mais traziam dinheiro para o Muzan eram o Doma com seu templo, a Daki com seus trabalhos noturnos e o Gyoko com a sua produção de potes e vasos. Então, quando o Muzan falou para sua família humana que ele estava indo trabalhar, provavelmente ele realmente estava indo e não estava mentindo. O nome Kibutsuji pode significar dança do demônio. Já o nome Muzan significa miserável. Muzan, como um demônio, não precisava dormir, porém foi obrigado a não fazer nenhuma atividade diurna durante mais de 1000 anos. O maior medo de Muzan era morrer pela luz do sol, por isso procurou se tornar o demônio perfeito com o passar dos anos. Muzan Kibutsuji é o único personagem que fazia o papel de vilão que apareceu em capas dos volumes de Demon Slayer. Ele foi visto em 2 capas, nas capas do volume 2 e do volume 22 do mangá. Muzan tomou a forma de criança, como vimos depois do arco do Trem Infinito, porque ele achou que naquela forma seria a forma ideal para ele achar um local seguro onde poderia estudar o Lírio da Aranha Azul sem chamar tanta atenção de outras pessoas. Muitas pessoas me perguntam aqui nos comentários por que Muzan estava na forma de mulher quando se encontrou com as luzes inferiores lá no Castelo Infinito, e a resposta para isso é bem lógica, é que naquela forma Muzan poderia se mexer livremente para procurar o Lírio da Aranha Azul e também seduzir humanos para instruí-los a procurarem encontrar o Lírio da Aranha Azul durante o dia. Em seu disfarce como humano, Muzan tinha uma esposa e uma filha, porém, naquela forma, o Muzan procurava o Lírio da Aranha Azul por meios financeiros, ganhando acesso a pessoas e locais que normalmente pessoas normais não teriam, e por isso que ele é visto naquele formato como se ele fosse uma pessoa bem rica. Muzan Kibutsuji também já matou pessoas ricas e tomou a aparência dessas pessoas para conseguir informações exclusivas naquela época. Depois que ele conseguia o que desejava, Muzan largava no lugar da pessoa que foi morta um fantoche da pessoa feito de sua carne. É dito no fanbook oficial que Muzan Kibutsuji possui uma regeneração e poderes de cura bizarramente maiores em comparação com qualquer outra lua superior, e que ele conseguiria tranquilamente se livrar do veneno da Tamayo se não tivesse sido atrapalhado pelos outros caçadores. O médico que ficou responsável por cuidar do Muzan era um habitante de Tóquio, então esse foi o primeiro local que Muzan Kibutsuji foi à procura do Lírio da Aranha Azul. Após a morte de Muzan, a família Buyashiki foi removida da maldição. Isso foi comprovado quando vimos que Kiryu Buyashiki, o filho de Kagayo Buyashiki, sobreviveu por pelo menos até a Era Moderna. Essa curiosidade não é tão ligada assim ao Muzan, mas é importante para a história dele. O Lírio da Aranha Azul, dependendo do clima, podiam não florescer por vários anos, e mesmo quando floresciam, havia uma chance gigante de ficar ali por cerca de 30 minutos a 1 hora durante a luz do sol, e depois desse período, o lírio se fechava e se disfarçava nos campos como uma erva daninha, e por causa disso, sua existência ficou desconhecida até mesmo até os tempos modernos, quando foi redescoberta
pelo descendente de Nozuki Aoi, Aoba Hashibira. Depois que Muzan foi derrotado e o Lírio da Areia Azul foi dado como extinto, nenhum outro demônio foi capaz de ser criado. O nome de Muzan pode ser usado como uma peça para os números 6 de Mu e 3 de San, então o Twitter oficial de Kimetsu no Yaiba tem alguns twitters no dia 3 de julho brincando que é o dia de Muzan. Muzan nunca gostou muito do Doma, apesar da lealdade e do adoro que o Oni sentia por ele. Muzan achava Lua Superior 2 apenas irritante e chato. Podemos ver isso pelas reações de Muzan em relação a ele quando estava no Castelo Infinito. Completando a curiosidade anterior, Muzan Kibutsuji era um tipo de deus no templo de Doma, como se ele fosse uma figura ao qual as pessoas deveriam louvar e Doma fosse um de seus apóstolos. Muzan acreditava que ele mesmo era uma tragédia natural e que os humanos que morriam por suas mãos eram puramente azarados e os que sobreviviam, sortudos. Muzan achava que aqueles que sobreviveram às suas mãos apenas deveriam seguir a vida e ganharem dinheiro como pessoas normais. Só existem duas formas comprovadas de matar Muzan Kibutsuji. A primeira é expondo o Rei dos Onis à luz do sol e deixando o sol fazer o seu trabalho. A segunda forma é cortando ao mesmo tempo os 5 cérebros e os 7 corações de Muzan, assim como Yorishi Tsugikuni ficou muito próximo de fazer. Muzan tem um tipo de combate bem peculiar e dificilmente utiliza o Kekijutsu em si. Durante o Castelo Infinito, Muzan assumiu uma forma de combate onde seu físico ficou um pouco distorcido com várias bocas espalhadas por seu corpo. Assim, Muzan poderia atacar e devorar seus oponentes ao mesmo tempo, saciando sua fome. Durante o confronto com os Hashiras, Muzan preferiu usar chicotes demoníacos para atacar os pilares, criando várias extensões pelo seu corpo que se estendiam até os caçadores. Temos apenas 2 Kekijutsus usados por Muzan durante a obra. O primeiro é uma arte de sangue demoníaca que o Rei dos Onis usa para criar algo como um fio de arame farpado que cresce através de seus tentáculos. E o segundo Kekijutsu usado é uma onda de choque, um ataque em área gigantesco que o Muzan usa como última linha de defesa. Esse ataque foi até mesmo capaz de atingir Kiruboyashiki e suas irmãs que estavam ligadas ao combate através de Tanjiro Obanai que estavam usando o Kekijutsu do Ishiro. Esse ataque também foi capaz de instantaneamente tirar todos os Hashiras do combate. Ele é um Kekijutsu que precisa ser carregado, ou seja, o Muzan não pode flodar onda de choque, ele precisa de um tempinho como se fosse um cooldown para carregar o ataque. E é isso aí pessoal, se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários #Muzan que eu vou estar lendo e dando coraçãozinho. No mais, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para receber novos vídeos. Obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!